Primeiro quero cumprimentar aqui a mesa, o presidente Adilson, na sua pessoa, cumprimentar todos os membros da mesa, as pessoas que estão aqui acompanhando essa reunião, o pessoal que está em casa, acompanhando pela internet, pela TV, Câmara, e dizer que esse é o projeto mais importante que nós temos hoje em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo. A lei orçamentária é importante, o plano plurianual também é importante, mas o planejamento para a educação do nosso Estado, nos próximos 10 anos, é a proposta fundamental hoje que tramita na Assembleia. E, nesse sentido, é necessário que a gente faça um esforço imenso para aqueles que acreditam que a educação pode transformar o Estado de São Paulo. E aqui nós temos muitas pessoas que têm essa visão. Porque a cada R$1 investido em educação, 30 centavos voltam em benefício do Estado, seja na melhoria da produtividade, em diminuição de gastos com a FEBEM, que agora virou Fundação Casa, diminuição de gastos com o sistema prisional, redução de índices de violência. Portanto, a educação é a política pública que irradia para todas as outras. É a mais importante de todas. E qual que é o problema fundamental que nós temos hoje? São Paulo ainda não tem, desde a Constituição Estadual, um planejamento de longo prazo para a educação. Em 2003, várias entidades fizeram um esforço imenso, o Otaviano já disse aqui, para elaborar um planejamento para a educação de São Paulo. Deram entrada na Assembleia com um projeto de lei, eu acompanhei isso quando eu era deputado então. Depois o governador Alckmin enviou uma proposta e o Serra retirou sua proposta em 2009 e a proposta das entidades também não foi apreciada. Hoje estão lá perdidas os escaninhos da Assembleia Legislativa. Então o Estado de São Paulo ficou sem o planejamento de longo prazo da educação. Agora, novamente, quando o Brasil já debate seu segundo Plano Nacional de Educação, essas mesmas entidades resolveram retomar a discussão de 2003, fazendo uma atualização do plano proposto pelas entidades em 2003. E aí, então, nós demos entrada com essa proposta na Assembleia Legislativa. Qual é a grande diferença que tem em relação ao projeto do governo? Primeiro, que o projeto do governo não tem diagnóstico. Nós estamos dizendo isso em vários debates. O projeto do governo não faz uma avaliação sobre quais são os principais entraves para o desenvolvimento da educação em São Paulo. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos em torno de 1,5 milhão de pessoas que ainda são analfabetas. O governo não faz essa discussão. E ao não fazer esse diagnóstico, se compromete muito o planejamento, porque quando você não conhece o problema, fica difícil você enfrentar ele e resolvê-lo. Não tem o diagnóstico, por exemplo, do déficit que nós temos hoje, que é gigantesco em relação às matrículas nas creches. São 1.300.000 crianças que o pai tenta e vai lá na defensoria. A defensoria entra em equação com a prefeitura, porque nós temos hoje aí uma falta de coordenação. O governo do Estado não aporta recursos para viabilizar essa política que é fundamental para o processo pedagógico das crianças, que é a vaga nas creches, sem contar para a questão aí das mulheres também, que hoje vão ao mercado de trabalho. Então, não tem o diagnóstico, por exemplo, se São Paulo fosse um país, nós somos um país que tem o menor número de jovens matriculados no ensino superior público. Apenas 6% das matrículas do ensino superior aqui no nosso estado são matrículas do ensino superior público. Ou seja, tem um processo brutal de privatização do ensino superior no estado de São Paulo. Então, ao não fazer esse diagnóstico, dificultou muito e, na minha avaliação, prejudicou completamente as 23 metas que o governo apresentou. Esse é o primeiro ponto. Então, nós precisamos, nessas audiências, se debruçar sobre os gargalos. E todo mundo sabe que a educação em São Paulo está indo muito mal. Basta ver aí a última greve de mais de 90 dias dos professores e que não teve uma resolução. Hoje o professor PEB1, gente, recebe R$10 por hora aula. R$10 por hora aula. Então é uma situação que faz com que todos os dias 8 professores abandonem a rede pública estadual de ensino aqui no estado de São Paulo. Todos os dias 8 desistem. São jovens que se formam, entusiastas, vão para a escola pública, ficam ali e acabam que desistindo do processo, porque infelizmente hoje a escola pública tem não só problema de violência, mas o que se paga muitas vezes não é, nem faz frente aí ao deslocamento do professor para chegar até a escola. Então, essa questão do diagnóstico é importante. E o segundo, que é o fundamental, que já foi dito aqui, eu queria repetir, que é o financiamento. Se São Paulo fosse um país, seria um país que, na sua proporção com a riqueza, ou seja, com o PIB, investe menos em educação do mundo.
Só para nós termos uma ideia, os entes da federação, os demais estados, os municípios e a União, gasta em média com a educação pública 4,7% do PIB. São Paulo investe 3,7%, 1% a menos. E aí, quando a gente vai desdobrar os dados, a gente vai perceber que o Estado gasta pouco em relação à proporção do PIB, e o Estado de São Paulo, e aqui nessa proporção a gente coloca a União, os municípios e o Estado. Desses 3,7%, a divisão é a seguinte: Governo de São Paulo, orçamento da Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia, previsão esse ano aqui é 42 bilhões de reais. Isso significa 2% do PIB. A capital, a Grande São Paulo, o município de São Paulo, 0,59%. A União, 0,14%. A União é responsável por 0,14% dos gastos. Então nós precisamos também fazer um esforço imenso, e precisa ser apontado como uma meta de pressão, para que a União aumente os seus investimentos na educação do Estado de São Paulo. E os demais municípios, 1% do PIB. Então, eu queria terminar agora com a seguinte questão. Bom, se o financiamento é um gargalo, então o maior esforço que nós devemos fazer, além de ter um bom diagnóstico, é levantar fontes de financiamento para que no longo prazo, nos próximos 10 anos, a gente possa olhar para trás e ter de fato uma educação que seja motivo de orgulho da população de São Paulo. E esse esforço não é pequeno. A avaliação que nós fizemos, a gente fez até um livretinho aqui para distribuir em relação aos gastos, é que se nós levarmos em conta o PIB e os investimentos de 2012 e com a projeção aí, descontando a inflação, variação cambial e tudo mais, para 2015, é que nós precisamos chegar em 2018 com o Estado de São Paulo investindo no mínimo 65 bilhões de reais em educação. Isso, é claro, vai ter que ter um esforço da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, do governo federal e também dos municípios. 65, então seria um aumento quase de 25 bilhões de reais. São muitos recursos. Quais são as fontes fundamentais que nós estamos apontando? Primeiro, o ITCMD de São Paulo é ridículo. O ITCMD, quando o cidadão morre, é a taxação que tem em relação à transmissão da sua herança. Os países da Europa cobram em torno de 40%, 35%. Aqui em São Paulo a gente cobra o piso, que é 4%. E no Brasil a legislação permite aumentar até 8%, foi dito aqui. Acho que a companheira do Governo Zantil disse, no Maranhão se está se elevando a taxa para 8%, que é o teto. Não precisa ampliar até mais. Mas enfim, então dá para mexer. A previsão de arrecadação esse ano com o ITCMD é 1,5 bilhão de reais. Se nós dobrássemos ela, nós já conseguiríamos no ano que vem cumprir a meta para o governo de São Paulo, que é mais 1,5 bilhão aí, claro, com a parceria com a União e com os municípios, daria para chegar já e começar a mudar a educação de São Paulo. Então tem fonte de financiamento. Eu acho que já precisamos começar a fazer pressão, convidar todos aqui que pressionem a Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados aqui da região de Campinas, das demais regiões, porque não adianta ter um plano sem metas de levantamento dos recursos para fazer frente às demandas que o plano está apresentando. Então é preciso ter. Então o ITCMD é uma delas. Sonegação aqui em São Paulo é enorme. O Brasil tem uma sonegação de 500 bilhões de reais, São Paulo é responsável por 160 bilhões de reais. Essas máfias, todo dia está no jornal, hoje está na Folha de São Paulo aí, o pessoal que faz para fazer a fiscalização do ICMS, recebe propina e não faz a fiscalização, relaxa na fiscalização. Então, se nós melhorássemos a fiscalização, principalmente em torno do ICMS, nós poderíamos levantar recursos para investir na educação de São Paulo. Combater a corrupção. O Ministério Público de São Paulo conseguiu, num acordo com as empresas envolvidas no cartel do metrô, levantar 1 bilhão de reais. Então, se nós melhorarmos a estrutura de fiscalização e combate à corrupção, a gente pode também fazer frente aí à educação de São Paulo. E por último, talvez, a questão importante é uma renegociação da dívida de São Paulo, que vai consumir esse ano aqui o mesmo que todo o ensino fundamental, que envolve aí 3 milhões e 800 mil crianças, é 16 bilhões de reais, e é 16 bilhões de reais que o governo de São Paulo vai entregar para o governo federal para a rolagem da dívida de São Paulo. Então existem fontes de financiamento, dinheiro tem, a questão colocada agora é, nós precisamos fazer um esforço enorme para que essas fontes de financiamento sejam debatidas pela Assembleia, e que a gente possa aí encaminhar e ter um plano que de fato faça frente às demandas do Estado de São Paulo e a grandeza e a riqueza do Estado de São Paulo. Quero convidar todos aqui que participem desse processo. As audiências são importantes, né? Mas a pressão em relação aos deputados da Assembleia Legislativa, que é o último debate que nós vamos ter agora, é dentro da Assembleia em relação a esse plano, para que isso seja aprovado e a gente possa ter de fato um plano que daqui a 10 anos a gente possa olhar para trás e falar que bom, a educação de São Paulo melhorou um pouco ou melhorou bastante. E se nós não conseguirmos fazer isso, correr risco de olhar para trás e falar a educação de São Paulo não melhorou nada, pelo contrário, até andou para trás. Então, muito obrigado.
Parabéns a todos que estão aqui participando dessa reunião e vamos agora à luta para conseguir fazer com que o Plano Estadual de São Paulo seja o plano da sociedade paulista.